Bom dia, pupilos! Nesse vídeo eu vou falar sobre as várias formas como a experiência profissional, institucional e como o contexto de onde o médico está trabalhando podem influenciar a prática dele. Relembrando aqui, os princípios da medicina baseada em evidências incluem o uso da melhor evidência científica disponível naquele momento, a consideração aos valores e às preferências do paciente, e, por fim, a experiência profissional e institucional. Eu poderia adicionar aqui uma coisa que não é exatamente experiência, que é o contexto institucional e profissional. Então, por exemplo, em relação ao pedido de exames. Sobre exames laboratoriais, dependendo de onde a pessoa trabalha, ela pode ter acesso mais amplo ou mais limitado aos exames laboratoriais. Então, existem locais em que a pessoa não tem acesso a determinados exames, ou tem acesso, mas esses exames precisam ser enviados para outra cidade, vão levar vários dias para se ter o resultado. Então, o médico vai ter que adaptar a sua rotina da prática médica àquela realidade. Então, determinadas condutas que exigiriam o resultado de um exame laboratorial, pode ser que o médico tenha que tomar conduta antes de esperar o resultado, por causa que a espera daquele resultado pode ser maléfica para o paciente. E aí ele ajusta a conduta uma vez tendo um resultado que chegou vários dias depois. Outra situação que pode acontecer é a pessoa ter acesso ao exame laboratorial, mas não ter confiança no resultado. Não tem muita confiança que aquele laboratório seja muito bom, que os resultados sejam muito confiáveis dos exames daquele laboratório. Então, isso também vai ser levado em consideração na hora de tomar a decisão clínica. O contrário também pode acontecer, da pessoa ter um acesso muito fácil, muito amplo a exame laboratorial e solicitar exame em excesso. Então, existem relatos de situações de paciente desenvolvendo anemia pela quantidade de exame laboratorial que foi solicitado ao longo de uma internação, especialmente em crianças, em enfermarias neonatais, mas também isso pode chegar a acontecer em enfermarias de adultos. Bom, em relação aos exames de imagem, a qualidade da máquina faz diferença. Radiografia, tomografia, ressonância, ultrassom, etc. vão fazer diferença. Então, quando a gente vê na literatura que a tomografia tem sensibilidade, especificidade de tantos por cento para detectar tumor em pulmão. Isso vai depender da máquina e vai depender também do médico que está fazendo o laudo daquela ressonância, ou daquela tomografia, do quão bom é o radiologista que está laudando aquele exame. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração na hora de tomar em conduta. E por falar nisso, existem exames que são muito examinador dependentes. Então, por exemplo, ultrassom, ecocardiografia, a qualidade vai variar muito da experiência que o ultrassonografista tem, o cardiologista tem e por aí vai. Então, se você tem um serviço em que você tem um radiologista particularmente muito bom em fazer ultrassom, você pode ter uma confiança maior na sensibilidade, na especificidade dos exames realizados por aquele profissional. Ao passo que, se for o contrário, que você não tem muita confiança no profissional que está realizando o exame, você vai considerar que aquele exame tem uma sensibilidade, uma especificidade menor do que aquela que é relatada na literatura, e vai levar isso em consideração na hora de tomar conduta. Exames anatomopatológicos também tem uma questão examinador dependente. Isso vai ser levado em consideração também na hora de você fechar o diagnóstico e tomar conduta. E existem outros exames ainda como endoscopia e colonoscopia, que além de serem examinadores dependentes em relação à execução do exame, também tem os riscos inerentes ao procedimento em si. Então, se você tiver um serviço que quase todo mês acontece uma perfuração de cólon, você vai pensar duas vezes antes de pedir uma colonoscopia. Ao passo de que um serviço com uma qualidade maior, baixo índice de complicações, vai te dar uma confiança maior em solicitar aquele exame. A respeito do corpo clínico, da experiência e da qualidade do corpo clínico de cada serviço. Então, por exemplo, um serviço de ambulatório, uma enfermaria de feridas. Se o corpo clínico é muito bem treinado, tem acesso a materiais de alta qualidade, consegue fechar feridas que normalmente não teriam um resultado tão bom,
aqui a indicação da amputação ou de outros procedimentos cirúrgicos pode ser menor do que aquela que seria recomendada pela literatura, porque você tem um serviço muito bom que consegue resultados superiores. E o contrário também pode acontecer, do serviço ter uma qualidade abaixo da média descrita na literatura e você ter que indicar procedimentos cirúrgicos com maior frequência do que se faz, do que a literatura recomendaria. É a mesma coisa para a enfermaria em relação a procedimentos, a técnicas do corpo clínico da enfermaria. Quando eu falo corpo clínico, eu não estou falando só dos médicos, certo? Eu estou falando também dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e etc. Em relação às cirurgias, se você tem um serviço de cirurgia muito bom, um cirurgião excepcional, baixa taxa de infecção hospitalar, te dá uma confiança maior de indicar determinado procedimento cirúrgico. Ao passo de que, se o serviço tem uma taxa de infecção hospitalar muito alta, o cirurgião açougueiro que mata metade dos pacientes, você vai indicar aquele procedimento cirúrgico com uma frequência muito menor do que seria recomendado pela literatura, levando em consideração a realidade onde você está trabalhando. Os recursos que a unidade básica de saúde, o ambulatório, o hospital, quer que seja tem, fazem muita diferença. Então, por exemplo, o acesso a medicações, a variedade de medicações que existem, podem existir muitas recomendações da literatura científica em se prescrever determinados fármacos para determinadas condições, mas o serviço simplesmente não tem aquele fármaco. E você tem que adaptar ao que existe disponível naquele serviço para fazer o protocolo institucional. Outra questão que pode acontecer também é a respeito da qualidade da medicação. E a qualidade deveria ser homogênea, mas na prática, em todas as especialidades, os médicos observam que, dependendo do laboratório que produziu aquela medicação, a qualidade não é a mesma. E isso vai ser levado em consideração na hora de prescrever. Tem algumas situações, por exemplo, em que você tem a impressão de que existe menos medicação do que deveria ter em cada comprimido. Então você faria uma progressão de dosagem mais rápida do que faria se a pessoa tivesse adquirindo a medicação de outro laboratório. Bom, em relação aos equipamentos, eu já falei em relação à qualidade dos equipamentos, o treinamento que a equipe tem em utilizar determinado equipamento. Então, por exemplo, vamos falar assim que a literatura mostra de que o acesso venoso central guiado por ultrassom tem uma taxa muito menor de complicações do que se não for guiado por ultrassom. Então, existe muita questão de se você tem acesso ao equipamento para utilizar em todo o acesso venoso central daquela instituição e se a equipe tem treinamento para usar esse equipamento. Então, o recurso também pode fazer muita diferença. E o número de leitos, certo? Quando você trabalha numa situação de número reduzido de leitos de acordo com a demanda, o protocolo local vai ter que levar isso em consideração no sentido de tentar segurar a pessoa fora do CTI ou fora da enfermaria o máximo possível por conta do número reduzido de leitos. É uma decisão muito difícil que traz um baita estresse para todo mundo e leva muito à judicialização da saúde. As pessoas entrando com ordem judicial para conseguir leito de CTI e acaba assim de que conseguem o leito por ordem judicial, ao passo de que tem outras pessoas que precisam daquele leito tão quanto aquela pessoa, ou até mais, e não vão ter por causa que o caso foi judicializado. Bom, a respeito dos protocolos institucionais, existe muita questão, levar muito em consideração os recursos que tem, que nem a gente já falou, né, de medicamentos, de recursos tecnológicos, exames de imagem, laboratoriais, etc. A pesquisa clínica pode fazer muita diferença. Então, um determinado hospital pode solicitar determinados exames de rotina que normalmente não são solicitados por fins de pesquisa, realizar determinados testes, ter um acompanhamento com maior frequência do que em outros locais, por essa questão de pesquisa. E existe também a questão do serviço se adequar à demanda local. Quais patologias são mais frequentes,
com o volume de pacientes que precisa de atendimento. Isso tudo, cada hospital, cada ambulatório, BS, etc., cada cidade vai particularizar a evidência científica de acordo com os recursos que possui e com a demanda local. E determinadas instituições também podem ter uma experiência maior em determinada técnica cirúrgica, em determinado tratamento ambulatorial, e fazerem aquele procedimento com mais frequência do que outras instituições por terem bons resultados, por terem uma equipe e recursos muito treinados naquele procedimento. Sobre a experiência clínica, pensando já no profissional individualmente e não na instituição. É muito comum que os médicos peguem mão em determinadas medicações, tenham preferência de prescrever determinadas medicações em detrimento de outras. Isso não é necessariamente errado, muito pelo contrário. É muito comum que existam várias medicações de primeira linha para o tratamento de determinada doença e, por N razões, o médico pode ter preferência por determinadas medicações, seja por questão de preço, de posologia, de perfil de efeito colateral, etc. Ele costuma prescrever mais determinado fármaco do que outro. Mesma coisa para procedimentos cirúrgicos. Podem existir várias técnicas cirúrgicas diferentes para se realizar o mesmo tratamento, e o cirurgião ele ganha experiência em determinada técnica e ele faz aquela técnica melhor do que as outras e, portanto, ele acaba repetindo aquela técnica com muito mais frequência. E os princípios e valores do médico também podem afetar o tratamento. Então, por exemplo, um GO pode insistir o máximo possível no parto normal por uma questão de princípio, enquanto o outro indica cesárea com muito mais frequência, e os dois podem argumentar questões de princípios para tomar essa conduta. A gente pode pensar algo até certo ponto também na questão do aleitamento materno versus o aleitamento artificial. Existe um limite até onde os princípios e valores do médico podem influenciar na conduta clínica. Passado determinado limite, a pessoa vai estar se desviando na recomendação da literatura científica e passando a fazer um protocolo próprio. Algumas situações que acontecem da pessoa acabar ficar tão viciada em determinada conduta que ela acaba perdendo experiência nas alternativas e para ela própria. Então vamos falar, por exemplo, um médico que só faz cesariana. Já tem muitos médicos que ele faz parto, já tem muitos anos que ele faz parto cesáreo, muitos anos que ele não faz mais parto normal. Então, para aquele médico em específico que já não tem tanta mão de parto normal, o índice de complicação da cesariana pode realmente ser menor do que o de parto normal, porque ele perdeu a experiência em realizar o parto normal. A respeito dos vícios que o médico pode desenvolver ao longo da profissão, eu vou falar no próximo vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!